Dando continuidade a essa família maravilhosa, hoje nós vamos ver sobre o ácido mandélico. Bora lá! Então, o ácido mandélico é um alfa-hidroxiácido e ele possui 8 átomos de carbono em sua cadeia, em sua estrutura molecular. O ácido mandélico ele é extraído da hidrólise do extrato das amêndoas amargas e a gente pode perceber aqui as amêndoas, né, ilustrando pra gente de onde é extraído esse ácido mandélico, e é um peeling que está sendo muito estudado por conta da sua utilização, por conta dos seus efeitos, por conta da tolerância que as peles possuem com relação a esse peeling. Ele foi descoberto pelo farmacêutico Ferdinand em 1831 e era utilizado em medicamentos como antibacteriano e para infecções urinárias também. Diferente da maioria dos alfa-hidroxiácidos, o ácido mandélico ele tem um caráter lipofílico muito maior. Isso significa que ele tem mais afinidade com o sebo, com a gordura. Ele é solúvel em meio oleoso, por conta disso ele vai ser ideal para peles oleosas. O ácido mandélico em peles mistas oleosas, ele vai conseguir permear mais e ter um efeito muito melhor, já que ele tem essa afinidade maior com o sebo. O ácido mandélico ele possui um alto peso molecular, ele é considerado o maior de todos os alfa-hidroxiácidos. A estrutura molecular dele é bem grande. Aqui a gente pode ver pela foto, então veja quantos carbonos possui nessa molécula. A gente tem 1 carbono, 2 carbonos, 3 carbonos, 4, 5, 6, 7, 8 carbonos. Então é uma molécula, tem uma estrutura muito grande. Diferente do ácido glicólico, diferente do ácido lático, que a gente já viu, né? Então um tem 2, o outro tem 4, o outro tem 6. Esse aqui vai ter 8. Então ele é o maior de todos os alfa-hidroxiácidos. Por conta dessa característica, por conta dele ter essa estrutura maior e dele ter um peso molecular maior, a permeação e a absorção do ácido mandélico vai ser mais lenta e ele vai ter um efeito mais uniforme. Mas, além da característica do peso molecular, é importante a gente avaliar o veículo, a concentração, o pH, o local de aplicação, como é que está a integridade dessa pele, para a gente poder avaliar melhor a permeação e a agressão, a irritabilidade que esse peeling ele vai proporcionar. Mas quando a gente fala com relação ao peso molecular, por ele ter essa característica de ser uma molécula maior, de ter um peso molecular maior, ele vai permeando mais lentamente, mais uniforme, promovendo menos irritação na pele dos nossos clientes. O ácido mandélico é considerado uma substância atóxica e que tem menos poder de causar irritação de todos os alfa-hidroxiácidos, principalmente por conta dessa característica da estrutura molecular, por possuir um peso molecular maior. É uma substância que é pouco fotossensibilizante, então ela é considerada segura para ser utilizada em toda a época do ano, mas vale o alerta. A gente pode utilizar qualquer peeling em qualquer época do ano. O que vai interferir e direcionar a nossa ação vai ser os cuidados que o cliente ele vai realizar em casa, a agressão que vai ser promovida. Então, se a gente fizer um peeling bem superficial, a gente pode utilizar um ácido glicólico também em qualquer época do ano. Então, é importante que a gente tenha cuidado com relação a essas informações que são taxativas. Então, tem pessoas que falam, ácido mandélico pode utilizar em qualquer época do ano. Aí você vai utilizar o ácido mandélico de uma forma que ele vai ser tão agressivo que vai ser prejudicial para o nosso cliente. Então, a gente tem que ter cuidado também com essas informações que são taxativas. Ele é mais seguro para ser utilizado? Mas além disso, a gente precisa avaliar o pH, o veículo, a aplicação, a concentração, para a gente ver se aquele peeling ele vai ser mais agressivo e ele vai gerar consequências negativas maiores em determinada época do ano ou não, certo? E isso serve para todos os peelings que a gente for utilizar, seja um peeling mecânico, seja um peeling químico com baixo peso molecular, ou seja, o ácido mandélico que tem um peso molecular maior. Então, a agressão e as consequências negativas da aplicação dos ácidos, ela vai ser determinada pela agressão que a gente vai promover. O ácido mandélico é considerado seguro? Mas a depender da agressão que a gente for promover, a gente vai gerar ali uma lesão, uma inflamação que vai comprometer da mesma forma que um outro peeling que é considerado menos seguro também promoveria, certo? Então é sempre importante a gente avaliar esses pontos
apesar, né, dele ser considerado seguro, mais seguro, menos irritante, mas tem essas variáveis que a gente precisa avaliar. Então, mesmo ele sendo pouco sensível, é importante que você recomende o seu cliente a utilizar protetor solar, evitar ficar muito exposta ao sol. E o ácido mandélico, ele também necessita ser neutralizado e ele pode provocar frouxe, principalmente em peles mais finas, em peles sensíveis, em lesões de acne. Então aqui a gente já consegue perceber que o ácido mandélico, ele é considerado um ácido menos irritativo, menos agressivo, mas ele também pode gerar o frouxe. Isso significa que já houve a coagulação ali das proteínas, já teve um peeling mais profundo, e não é o que a gente deseja. Então, da mesma forma que o ácido mandélico, ele pode ser um peeling muito superficial, um peeling superficial, ele também pode ter uma ação mais profunda e gerar os mesmos danos que um ácido glicólico, por exemplo, geraria, certo? Então, fica aí o alerta e se atente a isso. O ácido mandélico, ele precisa ser neutralizado e ele pode provocar frouxe. E o frouxe a gente já viu, né, que significa que houve uma coagulação das proteínas, o peeling ele agiu de forma mais profunda, e não é o que nós desejamos para os tratamentos estéticos. E aqui na foto a gente pode observar, esse frouxe aqui, ele foi provocado pela aplicação do ácido mandélico. Então olha aqui as formações dos frouxes na pele. Então aqui já precisa ser neutralizada essa pele e significa que esse peeling, ele aprofundou. Então, não pense que o peeling de ácido mandélico, ele vai ser só superficial, não. Ele pode sim ter uma ação mais profunda, a depender dessas outras variáveis que a gente falou. O ácido mandélico, ele é considerado mais seguro que os outros alfa-hidroxiácidos. Por conta disso, ele pode ser aplicado em todos os biotipos, todos os fototipos, incluindo fototipos mais altos. Pode ser utilizado também em peles sensíveis e pele com acne. Só lembrando que nós acabamos de falar, ele é considerado mais seguro por conta da sua característica de possuir um peso molecular maior e permear mais lentamente, mas tem outros fatores que vão influenciar para a agressão desse peeling. E quanto mais agressivo for o peeling, mais riscos de complicações nós teremos e mais cuidados nós devemos ter em peles sensíveis, em peles com fototipos mais altos. Então essa regrinha, ela se aplica também ao ácido mandélico, tá? Então a gente precisa pensar em todas essas variáveis juntas para a gente saber como é que nós iremos utilizar aquele ácido, de que forma, qual concentração, qual pH, qual forma de aplicação, para que ele seja de fato seguro para a sua cliente. Seja uma cliente que tem um fototipo mais alto, seja uma cliente que esteja com acne inflamada, e aí a gente vai lidando com essas características e personalizando os nossos tratamentos. O ácido mandélico, ele apresenta uma semelhança química com o ácido salicílico. Olha aqui na foto como eles são muito parecidos. E essa semelhança química é que vai gerar algumas características desse ácido. Nós vimos que o ácido mandélico, ele tem um caráter lipofílico muito maior que os outros alfa-hidroxiácidos. Isso significa que ele tem mais afinidade com o sebo, bem parecido com o ácido salicílico. O ácido salicílico, ele tem essa afinidade com o sebo, por isso que ele é maravilhoso para o tratamento de acne e de peles oleosas, né? E peles mistas também. Então, o ácido mandélico, ele acaba tendo algumas características do ácido salicílico por conta da sua estrutura química, e a gente vai ver mais algumas semelhanças daqui a pouco. Mas observa aqui na foto, de um lado nós temos o ácido mandélico e do outro lado nós temos o ácido salicílico. Será que você adivinha qual é o ácido mandélico, qual é o ácido salicílico? Ah, não vai valer não, porque eu já mostrei lá na frente o ácido mandélico para você, né? Então eu já vou falando. Aqui eu vou colocar como 1. Então, a foto 1 é o ácido mandélico e a foto 2 é o ácido salicílico. Olha como a estrutura deles são bem parecidas. O que é que vai diferenciar? Perceba que quando nós falamos e classificamos uma substância como alfa-hidroxiácido, a gente sabe que o grupo hidroxila, ela tem que estar ligado no carbono de cadeia alfa, né? E aqui a gente pode perceber isso. Então, a gente tem um carbono aqui e a gente tem outro carbono aqui. Então, o grupo hidroxila, ele está bem próximo, ele está ligado no carbono de posição alfa. Quando a gente vai para o ácido salicílico, nós perceberemos que
temos um carbono aqui, temos outro carbono aqui e assim sucessivamente. Só que o grupo hidroxila, ele vai estar ligado ao carbono de posição beta. Então, a gente tem aqui um carbono separando, né? Então, aqui nós temos o grupo funcional carboxila e aqui nós temos a hidroxila. E tem aqui um carbono separando. Então, o grupo hidroxila, ele está ligado justamente no carbono de posição beta, por isso que ele é um beta-hidroxiácido. E no caso do ácido mandélico, nós temos aqui, né, o grupo carboxila e nós temos aqui o grupo hidroxila e eles estão ligadinhos aqui um com o outro. Não tem muitos carbonos separando esses dois grupos funcionais. A diferença é mínima. E aí, né, por conta dessa diferença mínima e dessa grande semelhança, nós teremos vários efeitos similares entre eles, características similares, e por conta dessa diferença mínima a gente também vai ter algumas diferenças entre esses dois peelings, entre esses dois ácidos. Quando nós falamos com relação à concentração do ácido mandélico de forma magistral, um produto sendo formulado, nós teremos uma variedade de concentrações. E essa concentração ela vai variar em torno de 1 a 50%. Quando nós falamos com relação à utilização home care, essa concentração ela fica mais restrita. Então, a gente pode formular produtos com concentração de 5 a 10% para os nossos clientes utilizarem em casa. Com relação aos dermocosméticos, que são os produtos que já vem pronto, que é industrializado, com registro na Anvisa, a concentração do ácido mandélico é de 1 a 10%, porque vai seguir a norma de todos os alfa-hidroxiácidos. Então, os cosméticos precisam ter uma concentração de 1 até 10%, é o que a Anvisa determina. E quando nós falamos agora com relação aos efeitos de forma mais específica, Nath, eu quero fazer tratamento para hipercromia. Qual a concentração de ácido mandélico eu posso utilizar? Normalmente, o mais usual é uma concentração de 5 a 10% para o tratamento de hipercromias. Para o tratamento de peles sensíveis, a concentração do ácido mandélico vai ser de 5%. Para promover uma renovação celular, uma esfoliação, nós poderemos utilizar a concentração de 2 a 10%, e aqui principalmente se for para uso em casa, mas podemos utilizar concentrações maiores para promover um peeling, uma sessão de peeling químico em consultório. E essa concentração ela vai variar de 10 a 50%. E aí, como eu falei, né, o peeling de ácido mandélico ele também pode ser um peeling mais agressivo. Então, a depender da concentração e do pH, a gente pode promover um peeling superficial ou um peeling mediano. Então, ele atinge profundidades maiores a depender da concentração e do pH. Então, uma concentração de 50%, um pH 2, por exemplo, ele vai ser um peeling médio. Então, a gente precisa ter cuidado também com relação a isso. Então, para os tratamentos estéticos, o mais utilizado é de 10 a 30%, para a gente não aprofundar demais esse peeling e manter ali a segurança. Se você for utilizar o ácido mandélico para o tratamento de rugas e queratoses, você pode utilizar a concentração de 10 a 13%. O pH de estabilidade do ácido mandélico é de 4 a 5,5, mas nós sabemos que quando o pH ele é superior a 5, essa substância ela fica hidratante, ela se torna hidratante ao invés de peeling, que é o que nós queremos, já que nós estamos falando de peeling químico, né? Então, esse pH ele vai precisar ser menor para que a gente consiga promover o efeito de esfoliação e os demais efeitos que vêm, né, em consequência dessa esfoliação que é promovida. Mas se o seu objetivo for promover uma hidratação, aí você pode utilizar um pH de 5, de 5,5, pH maior, né, para a gente poder ter só o efeito hidratante desse ácido. Se for para ter um efeito de peeling, de esfoliação, o ácido mandélico ele precisa ter um pH de 3,5 ou 3,9. E tem estudos mostrando utilização de ácido mandélico com a concentração de 10% e um pH de 3,9 com ótimos resultados para a hipercromia. Mais de 50% dos resultados positivos para o tratamento de melasma, inclusive.
Pode ser utilizado também pH mais baixo, em torno de 2. E aí, né, tem estudos mostrando utilização do ácido mandélico a 20% com pH 2, promovendo um peeling superficial a mediano, a depender da pele, porque a espessura da pele também vai interferir na profundidade de ação e também o tempo em que a gente vai aplicar esse ácido, né? Se a gente neutralizar antes, a gente mantém uma ação mais superficial. Então, além da concentração, além do pH, a forma de aplicação, o tempo em que essa substância vai estar em contato com a pele também vai determinar se vai ser um peeling superficial ou se vai ser um peeling mediano. Mas foi utilizado, né, nesses estudos a concentração de 20%, pH 2, promovendo um peeling superficial a mediano em fototipos de 1 a 4, com resultados bem interessantes para rejuvenescimento e também para hipercromias. O ácido mandélico pode ser utilizado em veículos como gel, fluido, sérum, solução hidroalcoólica, loções, creme e sabonetes líquidos. O mais utilizado para aplicação do peeling químico é o gel e o gel fluido. São veículos que são mais seguros e promovem uma ação homogênea, então a gente vai ter uma segurança muito maior na hora de aplicar esse peeling se ele tiver com esses veículos, mas outros veículos também podem ser utilizados. O ácido mandélico promove efeito bactericida, antisséptico, fungicida, bem similar ao ácido salicílico. Olha aqui mais características por conta da sua estrutura ali química, que é semelhante ao ácido salicílico. Além disso, o ácido mandélico ele também é clareador, renovador celular, anti-inflamatório e hidratante. O ácido mandélico é indicado principalmente para o tratamento de acne, rugas e hiperpigmentação, incluindo hiperpigmentação pós-inflamatória. Agora nós vamos ver como é que o ácido mandélico ele vai agir em cada uma dessas disfunções. Quando nós falamos com relação à acne, o ácido mandélico ele vai promover um afinamento epidérmico. Com isso, a gente vai auxiliar na diminuição da hiperqueratinização da epiderme. O ácido mandélico ele consegue também atuar nas glândulas sebáceas, regulando a função e a produção excessiva de sebo. Então, ele diminui a produção de sebo e vai combater também a proliferação de bactérias, incluindo o P. acnes. A gente acabou de ver que o ácido mandélico ele é bactericida. E além disso, né, ele vai influenciar também na cicatrização e controle de sequelas pós-acne. Então, todas essas características que o ácido mandélico tem, de ser anti-inflamatório, de ser bactericida, de ser fungicida, vai auxiliar nesses processos da acne e a gente vai conseguir ter uma ação muito melhor. Então, ele atua aí em diversos pilares da acne, assim como o ácido salicílico. Então, olha mais uma vez, né, essa semelhança química, fazendo com que essas duas substâncias elas tenham ações similares na mesma disfunção. Então, o ácido salicílico ele é maravilhoso para o tratamento de acne e agora você sabe que o ácido mandélico também. E além da acne, ele também pode ser utilizado na foliculite por conter esses micro-organismos, né? Por ser bactericida, por ser fungicida, por ser antisséptico, por promover essa diminuição da hiperqueratinização. Então, ele também pode ser utilizado em foliculite e pseudofoliculite. Sem esquecer também do efeito anti-inflamatório que ele tem e vai atuar nessas disfunções aqui. Então, vai ser bem interessante a utilização dele. Na hipercromia, o ácido mandélico ele vai agir em diversas etapas. A primeira vai ser justamente no processo da melanogênese, da síntese, da produção de melanina. Ele vai inibir a síntese, a produção de melanina, porque ele consegue inibir a ação da enzima tirosinase. Quando nós falamos do processo de formação de melanina, existe toda uma cascata. Então, a gente tem a tirosina, que vai ser transformada em DOPA, DOPA vai ser transformada em dopaquinona, e aí a gente tem a formação da melanina. Sendo que tudo isso, todo esse processo vai estar o tempo todo sofrendo influência da enzima tirosinase. E o que é que o ácido mandélico vai fazer? O ácido mandélico ele vai agir inibindo a ação da tirosinase. Então, a gente não consegue ter a transformação da tirosina em DOPA e em DOPA, até a própria DOPA, né, em dopaquinona, porque ele vai inibindo a ação da tirosinase e aí a gente consegue controlar essa produção de melanina. Nós temos aula explicando sobre esse processo de melanogênese aqui já, viu? Então, podem assistir
porque eu explico lá de forma mais detalhada como é que todo esse processo acontece, e aí a partir disso você vai entender como é que essa inibição da tirosinase vai ser importantíssima para o processo da hipercromia, de controle das hipercromias. Mas eu falei que o ácido mandélico ele age em várias etapas desse processo da hipercromia. Então ele consegue inibir a produção de melanina porque ele vai influenciar justamente na enzima que é chave, que é na enzima tirosinase, mas além disso, o ácido mandélico ele também vai agir na melanina que já foi depositada nos queratinócitos. Então, o que é que acontece? Observa aqui a imagem. Nós temos aqui o melanócito. Esse melanócito, ele está produzindo melanina. Olha aqui quanta melanina. Essa melanina, ela é transferida para os queratinócitos e ela fica aqui, ó, em volta do núcleo desse queratinócito, fazendo a proteção. Só que a melanina é um pigmento e quando essa célula ela está cheia de melanina, ela fica com uma coloração mais escura. Então, a gente vai ter uma célula que agora ela não está mais com a tonalidade natural dela, ela vai estar com uma tonalidade mais alta. E aí, a gente tem a mancha aqui surgindo na superfície da nossa pele. Então, o ácido mandélico, ele vai agir aqui, nesse processo aqui, né, nos melanossomas, quando tá tendo a produção dessa melanina, inibindo a ação da enzima tirosinase. Ele vai agir aqui também, quando essa melanina ela já está depositada nesses queratinócitos. Ele vai dissolver esse pigmento. E além disso, que é o terceiro mecanismo de ação, é que como o ácido mandélico ele também promove essa remoção de corneócitos, essa esfoliação, a gente acaba removendo aqui, ó, todos esses corneócitos que estão pigmentados. E aí, uma vez que a gente já controlou, então a produção de melanina ela já diminuiu, a gente já controlou a ação desses melanócitos, as próximas células que vão surgindo, elas vão vindo sem esse excesso de melanina e sem essa coloração mais escura. Então, o ácido mandélico ele vai agir de três formas, né, nesse processo da hipercromia. Ele age antes, né, no momento em que essa melanina ela está sendo produzida. Ele age quando essa melanina ela já está depositada nos queratinócitos e ele vai agir depois também removendo aqueles corneócitos que já estão cheios de melanina, que já estão superpigmentados na superfície da nossa pele. No rejuvenescimento, o mecanismo de ação do ácido mandélico vai ser por promover o efeito queratolítico, por promover uma esfoliação. Então, sempre que ocorre esse processo de esfoliação, há a renovação celular, um afinamento epidérmico, e esse afinamento epidérmico ele vai ser importante para auxiliar e diminuir as irregularidades da pele. Então, a gente acaba disfarçando as rugas. E além disso, o ácido mandélico ele consegue penetrar na derme e estimula os fibroblastos. Estimulando o fibroblasto, a gente vai ter mais síntese de colágeno, de elastina. Então, são esses mecanismos que vão ser interessantes para o tratamento de rejuvenescimento e também para o tratamento de estrias com o ácido mandélico. Lembrando que esses tratamentos, né, rejuvenescimento, estria, flacidez de pele, cicatriz atrófica de acne, são disfunções que a gente precisa ter uma agressão maior, gerar uma lesão maior, uma inflamação maior para a gente ter resultados ainda melhores. Mas ainda assim, se você não fizer um peeling muito agressivo, você vai ter resultado no rejuvenescimento principalmente, mas esse resultado ele vai ser a longo prazo. Então a gente precisa fazer uma sequência de sessões, né, de peeling, utilizando o ácido mandélico para a gente começar a ver os resultados. Então, muitas pessoas acreditam, né, que a gente precisa promover uma agressão muito grande, mas nem sempre isso é verdade. A gente consegue sim bons resultados com uma sequência ali de peelings, fazendo um tratamento bem feito. O ácido mandélico, ele deve ser utilizado em pessoas que têm pele oleosa, que têm pele acneica, que tem peles com fototipos mais altos, lembrando que a agressão ela ainda assim precisa ser controlada, a gente precisa fazer todo o processo de preparação da pele, então volta nas aulas de preparação da pele, sempre que a gente falar de peles sensíveis, pele com fototipos altos, pele que tem tendência a hiperpigmentar, é fundamental que a gente faça
o tratamento antes das sessões de peeling, certo? Então não se esqueçam dessa etapa, porque ela vai ser super importante, ela vai garantir ainda mais segurança. Mas o ácido mandélico ele vai ser mais seguro, né, por conta dessas características de ter um alto peso molecular em peles com fototipos mais altos e peles sensíveis também. E aí vem um parêntese lembrando da concentração do pH e também das características da pele. Não agride demais, vai controlando a agressão para a gente ter, de fato, um peeling seguro. As reações que podem ser promovidas pela utilização do ácido mandélico é ardência, rubor e descamação. Então, o cliente ele pode sentir, no momento que você está aplicando o peeling de ácido mandélico, ele pode sentir ardência, a gente vai verificar um eritema, uma vermelhidão na pele, e pode ocorrer também a descamação visível. Descamação vai ter em qualquer peeling que a gente for fazer, mas a descamação visível ela também pode ocorrer com a utilização do ácido mandélico. É menos e é uma descamação menor que outros ácidos, mas ainda assim pode ocorrer a descamação. Vai depender, né, da pele do cliente, das características do ácido, concentração, pH, como é que ele foi aplicado, para a gente ver se de fato vai ter essa descamação visível ou não. Mas a descamação ela vai ocorrer de qualquer forma. E com relação aos parâmetros clínicos, eles vão ser os mesmos dos outros alfa-hidroxiácidos que nós vimos. Quando nós falamos de parâmetro clínico desejável, o que a gente quer visualizar na pele do nosso cliente com a aplicação do peeling de ácido mandélico é um eritema suave. Apareceu o eritema suave, é isso aí que a gente deseja, o peeling está agindo corretamente. Agora, os parâmetros indesejáveis que podem ocorrer é aparecimento de vesículas, de bolha, branqueamento ou clareamento da pele, isso aqui sinaliza um frouxe, e pode ocorrer também desconforto excessivo. Se aparecer os efeitos indesejáveis, a gente encerra a sessão, neutraliza o ácido, encerra a sessão, para a gente evitar complicações maiores. Algumas reações adversas que podem ocorrer com a aplicação do ácido mandélico são eritema severo, inchaço na área dos olhos, queimação, formação de bolhas, sangramento, erupções, coceira, queimadura. Na foto a gente pode até visualizar, né, queimadura por conta da aplicação do ácido. E essas reações, elas podem ser de maior ou menor intensidade. Vai depender da concentração do ácido, do pH, da sensibilidade da pele do cliente, como é que esse peeling ele foi aplicado, o tempo de permanência desse ácido na pele. Então, vários fatores vão interferir, né, para essas reações, a intensidade, mas elas podem ocorrer. Por isso que eu falo, o ácido mandélico ele é considerado seguro, a gente já viu com relação a essa característica do peso molecular, mas tem outros fatores que precisam ser avaliados, precisam ser levados em consideração e nós não podemos pegar essa característica de peso molecular e aplicar como regra para tudo e achar que a gente nunca vai ter consequências negativas, complicações, reações adversas com a utilização do ácido mandélico, porque a gente pode ter sim. Então sempre avalia todos os outros fatores que eles vão ser primordiais, eles vão determinar a segurança e o sucesso do seu tratamento. O ácido mandélico ele é contraindicado para gestantes, lactantes, se o cliente apresentar alguma lesão na região, se o cliente tiver herpes ativa ou sensibilidade ao ativo. Mas não se esqueça de consultar a aula onde nós falamos sobre contraindicações dos peelings químicos, porque essas contraindicações elas vão ser aplicadas aqui também. Aqui eu trouxe o que a gente precisa ter mais atenção, mas as outras contraindicações elas também vão ser válidas para o ácido mandélico. E agora nós vamos ver algumas informações que são importantíssimas. Olha o que acontece com nós seres humanos. Muitas vezes a gente tem uma informação e essa informação que chega para a gente faz com que a gente se acomode e a gente só tenha aquela visão, aquela informação e ache que outras coisas não podem acontecer. E muitas vezes isso acontece com o ácido mandélico. Então, o que ficou consagrado é que o ácido mandélico ele é o ácido que deve ser utilizado em pessoas que têm fototipo alto, que o ácido mandélico é um ácido que é 100% seguro,
que é um ácido que não gera risco, que é um ácido que não causa irritação na pele. Então, todas essas informações que vão sendo perpetuadas e a gente vai repetindo e a gente vai absorvendo, faz com que a gente não dê o peso correto para aquele produto, aquela substância, aquele peeling. E aí, por a gente ter essas informações, muitas vezes a gente acha que o ácido mandélico é tranquilo, a gente pode utilizar de qualquer jeito, não tem o que se preocupar e é isso aí, uhul, beleza. Só que não é bem assim e é isso que a gente precisa ter atenção. Então vamos lá para algumas informações que são importantíssimas a gente ficar atentas. O ácido mandélico, ele é considerado um tratamento seguro, desde que você saiba utilizar. Então, a gente precisa levar em consideração a característica da pele do cliente, as características da substância que a gente está utilizando, para a gente poder ver se de fato aquele tratamento ele vai ser seguro para cada uma das nossas clientes. Porque se a gente pega uma cliente que vai estar fazendo um tratamento para rejuvenescimento, que tem um fototipo baixo, que tem uma pele mais resistente, a gente pode utilizar o ácido mandélico em concentrações maiores, com pH mais baixo e vai ser um tratamento seguro. Só que se a gente pegar esse mesmo parâmetro aqui que foi seguro para essa cliente e aplicar em uma cliente que tem uma tendência a hiperpigmentar, que está tratando uma hipercromia, que tem um fototipo mais alto, esse produto aqui, esse tratamento já não vai ser seguro para ela. Então a questão de ser seguro é muito relativo. O que é que traz segurança para a gente quando a gente fala com relação ao ácido mandélico? Por ele possuir um peso molecular maior, ele permeia mais lentamente e isso faz com que a gente consiga ter um controle maior. Porque a gente pode neutralizar aquela substância, aquele peeling químico e fazer com que ele não haja de forma mais profunda quando comparado com o ácido glicólico, por exemplo. Porque o ácido glicólico, como ele é uma molécula menor, ele tem um peso molecular mais baixo, ele vai permear mais rápido. Então, às vezes, a gente perde o tempo ali de ter o controle com relação à ação daquele peeling químico. O ácido mandélico, por ele permear mais lentamente, a gente tem essa segurança de neutralizar logo, de barrar a ação dele sem que ele haja de forma mais profunda, tornando assim um peeling mais seguro. Mas a gente precisa também levar em consideração todas as outras informações que eu falei. O ácido mandélico ele é ideal para peles secas e peles que são intolerantes ao ácido glicólico. É o alfa-hidroxiácido mais suave que tem por conta dessa característica do peso molecular, mas isso não significa que ele não é agressivo, que ele não é irritativo. Ele tem possibilidade de ser mais suave, mas a depender de como a gente vai utilizar e de como ele vai estar ajustado, a gente pode torná-lo mais agressivo do que um ácido glicólico, por exemplo. Então, se a gente utilizar ácido glicólico a 2% com pH 5,5, a gente tem uma hidratação da pele. E se a gente utilizar o ácido mandélico a 30% com pH 2, a gente vai ter um peeling mais profundo. Então, ele vai ser menos suave do que o ácido glicólico. Então, é relativo, certo? Mas, de uma forma geral, avaliando o peso molecular, ele é considerado o alfa-hidroxiácido mais suave. E outra coisa também, se a gente for avaliar igual, então, por exemplo, se eu utilizar o ácido glicólico a 30% com pH 3 e eu utilizar o ácido mandélico a 30% e pH 3, essa substância aqui, o ácido glicólico, ela vai agir mais profundo, ela vai ter uma ação maior, ela vai ser mais irritante do que o ácido mandélico, porque eles têm a mesma característica com relação à concentração e pH, mas por possuir um peso molecular mais alto, essa substância aqui, ela ainda assim vai permear mais lento e essa aqui vai permear mais rápido. Então, ela vai agredir mais do que essa, certo? Mas aí a gente está comparando elas com as mesmas características com relação a pH, a concentração e a pele do cliente. Então, nas mesmas condições, o ácido glicólico ele vai ser mais agressivo e o ácido mandélico vai ser mais suave. Mas se a gente modificar essas características, a gente vai modificar também o comportamento desse ácido. Embora o ácido mandélico seja considerado seguro, o profissional precisa ter conhecimento e utilizar de forma controlada e corretamente. Por isso que você
está aqui para adquirir esse conhecimento e saber lidar aí com todas as situações e aplicar o peeling de forma segura em todos os seus clientes. Agora a gente vai fazer um apanhado geral para responder a seguinte pergunta: o ácido mandélico, ele é mais seguro mesmo? E aí a resposta é que depende. Se a gente for avaliar somente o fator de peso molecular, ele é o mais seguro de todos os alfa-hidroxiácidos. Então, por ele possuir uma estrutura maior, um peso molecular maior, ele vai permear mais lentamente, ele tende a ter uma ação mais superficial porque a permeação dele é lenta e a gente consegue controlar mais a ação desse ácido e as camadas também que ele vai permeando por conta, né, dessa permeação que é mais lenta e mais uniforme. Mas o peso molecular, a estrutura molecular é apenas um fator. E a gente precisa avaliar outros fatores também. E é aí que entra o depende. Se for só pelo peso molecular, ele é seguro. Mas tem outros fatores que vão influenciar na agressão, na ação e onde é que esse peeling ele vai atuar. Se vai ser um peeling muito superficial, se vai ser um peeling superficial, se vai ser um peeling médio. Então, outros fatores vão influenciar e a depender dessa profundidade, dessa agressão, a gente vai ter um peeling menos seguro. E aí, quais são os pontos que a gente precisa avaliar além do peso molecular? A gente precisa avaliar o pH. Quanto menor for o pH, mais agressivo vai ser o peeling e menos seguro ele vai ser. A gente vai precisar avaliar a concentração. Quanto maior for a concentração, mais agressão esse peeling vai promover e menos seguro ele vai ser. A gente precisa avaliar a característica da pele da cliente. É uma pele fina, é uma pele espessa. Então, se for uma pele mais espessa, esse peeling ele vai permear menos. Então, a gente vai ter um peeling mais seguro. Se for uma pele mais fina, esse peeling ele vai permear mais profundo e ele vai ser um peeling menos seguro. A gente precisa avaliar a integridade da pele. A pele tá com alguma lesão, tá com alguma ferida. Se tiver lesões acneicas, por exemplo, ele vai ser um peeling menos seguro. A gente até viu, né, o frouxe com a aplicação do ácido mandélico em uma pele acneica. Por conta das lesões acneicas, o peeling agiu de forma mais profunda e se tornou um peeling menos seguro. O outro ponto é a sensibilidade do cliente. Então, se a pele for mais sensível, isso significa que o peeling ele vai ser menos seguro. E a gente precisa avaliar também a disfunção que vai ser tratada. Então, se a gente está tratando melasma, hipercromia pós-inflamatória, a gente precisa controlar a ação desse peeling para que ela não seja muito agressiva e a gente tenha, sim, um peeling seguro. Então, o ácido mandélico, se for avaliado somente pelo peso molecular, ele é mais seguro do que os outros alfa-hidroxiácidos, mas não é só isso que a gente precisa avaliar. Tem todos esses fatores aqui que vão influenciar. E a depender desses ajustes, a gente pode ter um ácido, né, que é considerado mais perigoso, como o ácido glicólico, sendo mais seguro do que o ácido mandélico, que é considerado um ácido seguro. Veja aí se você entendeu, eu acredito que sim, porque eu repeti isso massivamente. E eu mexo a mão assim pra fazer pressão, viu, minha gente? Olha, é assim, pra fazer aquela pressão. Aí já bagunçou até meus cabelos. Deixa eu me ajeitar aqui de volta. Mas eu acredito que você tenha entendido porque eu fiz questão de reforçar. Já tô até vendo aqui a edição. A edição vai falar assim, ó, Igor. Eita que repetiu isso, viu? Eu falo, meu amor, eu sou professora. Eu tenho que repetir pro pessoal, ó, e absorver. Tem que entrar por osmose. Sabe aquele negócio que faz assim, ó, entra por osmose? É isso, a vida de professor é essa. A gente repete, porque não tem jeito. Vai ter que entender, vai ter que entrar o assunto na cabecinha. E é assim, ó, isso é uma tática boa, viu? Aí eu vou lembrar o quê? Da faculdade. Gente, na faculdade, você aí, me diga. Na faculdade a gente vê a mesma coisa 1000 vezes. É pele do primeiro semestre até o último semestre. É pele. Você aprende. Ou você aprende ou você aprende. Então é a mesma coisa aqui. Esse vídeo eu repeti bastante coisa, viu? Já tô vendo. Já tô aqui vendo. Quando o Igor começar a editar, eu já vou sair daqui. Já vou sair de casa. Porque eu não vou nem ouvir. Porque ele vai falar, repetiu de novo isso. De novo.
Enfim, aí eu tô aqui repetindo. Eu sou uma pessoa que eu gosto de conversar. E aí pronto, né? Já viu. Mas é isso. Eu vou ficando por aqui. Eu espero que você tenha gostado. Eu adorei. Se tiver qualquer dúvida, coloca aqui que eu vou ter o maior prazer em te responder. E eu te espero na próxima aula. E não é alfa-hidroxiácido, porque essa família a gente já acabou. Beijos!